Oi, Chico, conseguiu? Consegui. Tem os mistérios da internet para quem tem uma certa idade, mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz agora. Tudo bom, Chico? Tudo bom, querida? Estamos em frente. Tudo bom, embora tudo demorando em ser tão ruim, né? Mas Eu vamos estava lá. falando aqui que eu acho que eu nunca te entrevistei, né? Acho que não. Acho que não, mas não me lembro, pelo menos. Se foi há muito Tomara, tempo, porque eu não tenho memória disso. tomara que eu não a decepcione. Imagina, já tinha gente aqui falando assim: ah, mas o Chico vai ficar falando mal do PT. Eu falei, gente, mas eles estão juntos agora. Primeiro que eu nunca falei mal do PT. Eu sempre tive uma postura crítica e não tenho veneração por nenhum ser humano, nem por nenhuma instituição como infalível. E eu brinco, quando eu saí do PT, já se vão 15, 20 anos, muitos líderes, inclusive, entenderam aquele momento, e, como disse um camponês no assentamento lá no norte fluminense, a gente mudou de enxada para continuar o plantio. E a nossa atuação do pequenino PSOL, lá no Congresso Nacional, sempre foi nas grandes causas e sempre junto com a bancada do PT. Raramente divergimos. É verdade. Mas, então, é isso, gente. O que cabe à esquerda continuamente é fazer um balanço crítico da sua atuação. Isso vale para o pessoal também. E nós erramos muito e, por isso, sofremos uma derrota histórica em 2018. Espero que agora, e tudo caminha nesse sentido, desde maio, o PSOL, por uma decisão da maioria do seu diretório nacional, e eu estava dentro dessa maioria, raramente eu sou maioria na vida, decidiu corretamente pelo apoio programático à candidatura do Lula no Brasil, do Freixo, aqui no Rio de Janeiro. Estamos muito felizes com essa opção e nessa batalha comum, né? E temos que ir para a rua também sempre, todos bem unidos. Bem unidos façamos essa luta final. Uma terra sem donos. É isso aí. Você sabe que, para a gente, para mim, pelo menos, que sou eleitora de esquerda, né? Sem preferência partidária, eu gosto do PT, eu gosto do PSOL e gosto do PCdoB. Eu gosto dos três partidos. Vocês me representam, esses três partidos me representam. Então, para mim, vocês estarem juntos é maravilhoso. É o momento que eu sempre quis, era ver todo mundo junto, né? E eu queria começar essa entrevista contigo, Chico, justamente falando sobre esse imbróglio que rolou aí no Rio, que queriam lançar queriam que o Molon tirasse a candidatura, aí acabaram que decidiram que mantém o apoio ao Freixo e vão ter 2 candidatos ao Senado, né? Parecia o caminho mais lógico, né, Chico? Sempre entendi assim. Eu convivi com o André Siciliano quando fui deputado estadual, convivi muito com o Molon, que é até meu amigo pessoal, e entendo que as trajetórias são próximas, mas os modos de atuar politicamente têm diferenças. O André ele opera muito na conciliação, na articulação política. Ninguém chega a presidente de uma Assembleia Legislativa sem fazer muitas composições. E isso, muitas vezes, vai além de uma linha programática que alguns podem, e é o caso do pessoal, questionar. Como as cúpulas não se entenderam, até o suposto acordo que havia, eu falei com o Molon pessoalmente, a lógica tradicional de composição e de coligação se um partido tem uma candidatura majoritária para um cargo de governador, como o PSB, que é o partido do Freixo, tem, a lógica é que um outro partido que tenha densidade eleitoral fique com a outra vaga majoritária, que é a do Senado, no caso agora. E aí eu falei, Molon, você e o Freixo são do PSB. O Freixo foi para o PSB, indo do PSOL. Uma escolha dele, que a gente respeita,
da qual discordou, inclusive, à época. Parece que o PSB é mais largo, tem menos base que cobra, é menos... Para quem tem uma prioridade da sua dimensão política própria, partido que tem base, que tem núcleo, que tem militância assim, aguerrida, é uma chatice. Eu gosto muito de ser cobrado e o coletivo é sempre melhor que o individual. Pois bem, respeitamos a escolha do Freixo e o apoiamos. O Molon me disse e repetiu o seguinte: não, eu nunca participei como presidente do PSB desse acordo de que deveria dar para o PT. Até porque, no caso do Rio de Janeiro, pela ótica da densidade eleitoral, o maior partido de esquerda é o PSOL, no Rio de Janeiro. Nós temos 7, elegemos na última eleição de 2020, 7 vereadores na capital. É o maior partido de esquerda. E temos 5, o Eliomar foi para o PSB também, nós temos 4 deputados estaduais. E a gente, depois de muita discussão, de muita divergência, decidiu apoiar a candidatura ao Senado, a pré-candidatura do Molon. Aí, no caso, por essa lógica, que tem sua lógica, o PSOL devia ficar com a candidatura ao Senado, na composição. Mas isso não é uma regra de ouro inafastável. A densidade eleitoral em pesquisa de intenção de voto também conta. Então, sucede que, pelo que o Molon nos disse, o acordo é o seguinte: quando chegar a definição, quem tiver melhor nas pesquisas de intenção de voto vai ser o candidato. E não essa de que teria necessariamente que ser um candidato ao Senado do PT. Como as direções partidárias não chegaram ao acordo, acabou se criando, se definindo o que você mencionou, que é natural. Tem 2 candidaturas, ambas fechadas, dedicadas e militando em torno de Marcelo Freixo governador e Lula presidente. Isso é intocável, isso tem que ser compromisso pétreo de todos nós, dessa frente, que é mais do que uma frente esquerda, né? Ela largou para caramba. E aí tem 2 candidaturas. Vai haver um movimento natural ali para meados de setembro. Dessas 2 candidaturas ao Senado, e o PSOL apoia a de Alessandro Molon, a que tiver com mais chance de derrotar a fortíssima candidatura neobolsonarista de Romário, vai carrear os votos. Sempre aconteceu assim. Eu já fui sugado numa disputa para a Prefeitura do Rio por Fernando Gabeira. Tive uma votação pífia, embora tenha feito uma campanha direitinha, bonitinha, qualificada. Na hora do voto, como o pessoal percebeu que contra o Eduardo Paes, o candidato progressista, digamos, mais à esquerda, digamos, era o Gabeira, pelas pesquisas, nossa senhora, meu voto foi sugado. É a vida, a política funciona assim, quando as cúpulas não... Então você acha, Chico, que o objetivo é derrotar o Romário no Senado? Sem dúvida alguma, é derrotar o bolsonarismo. Se, por exemplo, o Daniel Silveira, que está dizendo que vai ser candidato a Senado, eu acho ótimo que ele fica fora da Câmara mesmo, de onde eu devia estar. Ele estiver avultando, a gente também tem que derrotar todos esses candidatos ao Senado do campo da ultradireita, da direita. Então, o fato do campo progressista ter 2 candidaturas ao Senado, não vou dizer que é o ideal, não, mas é uma circunstância, e a direita também vai ter vários candidatos, não é só o Romário, não. E o Romário é muito forte, porque ele é celebridade. Sabe como ele faz campanha? Ele vai nos municípios, organiza uma pelada de futebol, bate uns pênaltis lá no ângulo, faz uma petequeada com a bola, porque ele é muito bom de bola, é um super craque, fica lá esperando a bola na área, dá um cortezinho e faz o gol, e tem uma multidão.
Infelizmente, a cultura democrática e a consciência política de parte da nossa população ainda é movida por esse tipo de celebridade, figura pública. Ele é senador, foi deputado, já teve até no PSB. Agora eu acho que ele está no PL, né? No próprio PL. Ele começou PL. até parecendo que era progressista, né? Aí depois ele foi indo para a direita, não parou mais. Ele agora virou, digamos, um ponta-direita. Exatamente. O Bolsonaro, ele curtia muito aquela ideia no futebol, eu sou polêmico. Polêmico em torno do que ele era tipo contestador, tal, não treinava necessariamente todo dia, tinha aquelas coisas, né? Jogador meio bad boy, ele e o Edmundo. Mas na política ele é do sistema, muito simpático e tal, mas agora, inclusive, essa opção dele pelo Bolsonaro, eu acho que tirou de vez qualquer camisa número 11 da ponta esquerda, ou mesmo do meio, número 9, que ele pudesse querer vestir. Está fazendo gol contra, Romário, para com isso. E nós vamos ter, no caso do PSOL, a candidatura do Molon, e a gente vai se empenhar. Até aqui ela tem despontado nas pesquisas de intenção de voto, com muito mais chance de polarizar com o Romário do que qualquer outra. Mas não vai ser fácil. Como não vai ser fácil para o Freixo, e mais, queridas camaradas, não vai ser fácil para o Lula, não. Não subestimemos a força de Bolsonaro. Só o anúncio desse pacotão de bondades demagógico, que vai durar só até dezembro, é descarada a compra de votos que eles estão fazendo, mas só o anúncio não começou a pagar, a cair o dinheiro do bolso dos mais necessitados. É real a necessidade do povo do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, na verdade. Bolsonaro pegou carona aí e segurou o auxílio de R$600 na emergência da pandemia até quanto pôde, foi derrotado na Câmara, no Congresso, em relação a esse auxílio. Os caminhoneiros precisam desse voucher, os taxistas, os uberistas, o Vale Gás tem que ser dobrado, sim. Há uma necessidade real do povo. E isso vai ter algum efeito. Já está tendo. Eu vi aí na última pesquisa do Datafolha, Bolsonaro crescendo um pouquinho no Nordeste, entre os eleitores mais pobres. No Poder Data, ontem ele caiu, né? Eu acho que eles só estão oscilando, viu, Chico? Não estou vendo assim grandes mudanças nas pesquisas, não. Mas a gente tem que insistir no seguinte: essa bondade eleitoreira, ela parte de uma necessidade real do nosso povo necessitado, que o Bolsonaro e o seu governo sempre desprezou violentamente. Se tem quase 680 mil mortos pela pandemia, porque ele agiu muito mal na pandemia. O Brasil piorou em todos os indicadores sociais e de meio ambiente. Tudo é um horror. E isso é uma demagogia que dura até dezembro, como está na própria lei. Sim. E faz como o povo pobre, quando chega aquele político comprador de votos, que dá churrasco, promete emprego, vaga em hospital, leito em hospital, vaga em escola. Você, no caso do churrasco, da cerveja, você vai lá e toma, assim, e depois não vota nele. Então, a gente tem que... Claro, ninguém vai negar o auxílio, deixar de receber porque ele é demagógico. Agora, isso não pode virar compra de voto. Eu acredito muito, eu não tinha visto esse Data Poder, é uma boa notícia. Oscilou, mas muitos percentuais. Por isso que eu digo que eu acho que não está havendo uma subida ou descida, eu acho que está havendo mais oscilações, né? Dentro da própria margem de erro, né? 2% é margem de erro. E olha, eu fiquei comovido, confesso, até chorei no comício, não, no ato público do Lula, aqui no iniciozinho de julho. Foi chegando gente aos borbotões. Eu estimo, com a minha experiência de velho passeateiro, eu tive na passeata dos 100 mil contra a ditadura, em 1968,
Caramba, você era criança, né? Você foi no colo da sua mãe, né? Não, eu era um adolescentezinho, já militante, presidente do Grêmio do Colégio de Aplicação da UERJ. Mas 2 anos antes eu fui numa passeata, fui em Cana, aí menor de idade. A ditadura não respeitava nada disso. Mas, de qualquer maneira, dormi na estrebaria do quartel da PM, ali perto do Sambódromo. Mas eu estimo que nesse ato público do Lula, do dia, acho que foi 11 de julho, né? 7 de julho, não sei, no começo do mês de julho, há um mês atrás, tinha pelo menos 50 mil pessoas aqui no Rio. Isso é de comover mesmo. Minha gente está acordando, o pessoal está deixando esse mito de lado, o pessoal está sabendo que a gente vive a pior desgraça da nossa história do ponto de vista de governo. O vértice da política brasileira é o atraso, é a podridão, é a fake news, é a disfarçatez, é a insensibilidade. Então, eu tenho muita esperança. Eu acho, o ideal seria primeiro turno, né? Claro. Eu quero que o dia 2 de outubro, que, aliás, é o dia de nascimento do Mahatma Gandhi, seja um dia de intensa alegria para a gente. Nossa, o coração velho aqui tem que estar bem condicionado para suportar essa alegria imensa. Mas agora, se não der, vamos para o segundo turno, com toda a força. Né? Tem um leitor perguntando para você aqui, o Lud Gleidson Fernandes está perguntando para você, em caso de vitória do Lula, Chico, você defende que o PSOL esteja na gestão do PT, esteja dentro do governo, participe do governo? Lud Gleidson, isso é uma discussão que o partido vai fazer, eu acho que é prematuro, vamos esperar a vitória tanto do Lula quanto do Freixo, aqui no Rio de Janeiro. Vai fazer a cama sem ver o noivo, né? Como dizia minha mãe. É uma boa ideia, né? É uma boa ideia. Como eu gosto muito de futebol, como aliás o Lula, é como você contar o que vai jogar na finalíssima de um torneio sem ter passado pela semifinal. Mas eu acho que o pessoal não é movido, nem pode ser, por cargos, é por projetos e propostas. Assim, em tese, se for para a gente implementar um programa e uma proposta que nos é caro, e para isso for necessário ocupar uma eventual secretaria ou um ministério, acho que a gente deve avaliar e fazê-lo. Mas eu acho que dá até azar você já ficar contando com a galinha rondando o ninho, mas ainda nem botou o ovo. Vamos esperar. A partir daí, claro, o empenho máximo é o seguinte, o outro alerta, a gente tem que eleger uma bancada progressista na Câmara dos Deputados, no Senado da República e nas Assembleias Estaduais, muito mais forte do que as atuais. Aliás, senão o Lula vai ficar prisioneiro, refém. Pois não. Aliás, você está voltando, né? Está voltando a se candidatar a deputado federal, né, Chico? Você não gostou de ser vereador, não? Não, eu já sabe que eu fui vereador pela primeira vez com a má companhia de sabe de quem? Jair Bolsonaro. A primeira eleição dele... colega, eu vou chamar ele agora de seu colega. Colega de bancada. Na Câmara Municipal do Rio e depois na Câmara dos Deputados por 4 mandatos. As circunstâncias, os meus cabelos brancos já indicam que eu poderia continuar militando, isso vai até o fim da vida, né? O fim de cada dia de vida, a não ser que eu fique inválido. Tal. Aliás, uma vez eu fui no programa do querido Jô Soares e ele me perguntou se eu tinha... Você foi no programa do Jô? A coisa que mais me deixou triste e invejosa hoje foi porque eu nunca fui no programa do Jô. Todo mundo está falando isso, né? Eu fui 2 vezes para lançar livros e o Jô, aquela figura, né? Ele, lá pelas tantas, num dos programas... Aliás, olha que coincidência, Sinara. Eu sou um homem crente, né? Eu tenho a minha mística, o meu Deus, sou formado na teologia da libertação. Leonardo Boff e Frei Beto, para falar de 2 pessoas bem conhecidas, são meus irmãos de fé e vida. Você é católico, Chico?
Sou católico, recebido na comunhão anglicana, cada vez mais ecumênico e muito fascinado pela religiosidade matriz africana. E contra o fundamentalismo, contra essas igrejas integristas que querem desintegrar, defensor radical do Estado laico e do direito de crença e de não crença. Pois bem, olha que coisa. Ontem a gente subiu nas nossas redes de vereador um trechinho da minha entrevista com o Jô Soares. 4, 5 horas depois, e ele morrendo de rir, que eu falei que a frase mais mentirosa da história do Brasil é: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Eu falei que a única verdade é que o Cabral nem chamava Cabral na época, era Gouveia, nem Brasil chamava Brasil, nem descobriu nada, porque já tinha gente aqui. A única coisa correta dessa frase era o artigo definido masculino singular, o. Ele morreu de rir, aquela risada gostosa, larga. Pois hoje eu amanheci, 6 da manhã, Jô se foi. É duro, mas ele já está circulando muita coisa, e ele comentando a morte de um dos seus componentes lá da sua banda, do seu quarteto, do seu sexteto, ele adorava música também, e era músico também. Ele fala o seguinte, ele está indo, mas a vida fica emocionado, fala, a vida é o que a gente faz da nossa vida. E então tudo isso começou quando você perguntou por que eu era candidato, pré-candidato, não sei como é que chama nesse intervalo, o pessoal já aprovou o meu nome na nominata. Candidato, né? Eu sou porque a hora exige, o momento é muito grave, todos os partidos políticos têm que apostar nos seus quadros mais conhecidos e, claro, de preferência todos dignos, para disputar a eleição, porque se o Lula não tem uma bancada forte, ele vai ficar refém do Centrão. Esses caras, é o miolo da política, que é muito podre, é muito fisiológico, é muito na base do toma lá da cá, isso é antigo. E isso é um perigo para qualquer governo, é corrupção na certa. Então a gente tem que ter um polo progressista forte, e mais, dentro desse polo progressista, a gente tem que construir ou reconstruir um polo de esquerda, que não é para ficar ficando de cri-cri, tudo ameaça romper e tal, mas que seja um alerta de consciência para a gente manter princípios, ideias e causas, e construir pedagogicamente massa crítica na população brasileira para apoiar as propostas progressistas de reforma tributária profunda, progressiva, de uma reforma política que tire o personalismo na política. Agora se transformou o necessário e correto financiamento público num derrame de dinheiro jamais visto. Não precisa esse mundo de dinheiro do fundão eleitoral para se fazer campanha política. O abuso do poder econômico vai continuar, agora em boa parte com fundo público. Isso é um escárnio de falta de transparência. A primeira medida do Bolsonaro foi esvaziar os conselhos deliberativos e participativos de todas as instâncias. Aliás, isso começou já no governo Temer. Então, a gente tem que restaurar muita coisa e avançar em muitas outras. Só com boa bancada a gente consegue. Olha só, a Milena Rebouças está falando aqui, dia 2 de outubro é dia do aniversário do Gandhi e o meu também. A vitória do Lula será o melhor presente de aniversário da minha vida. Ô, Milena, estou torcendo aí por esse seu presente, viu, Milena? Vamos trabalhar para dar um presente para a Milena. Aliás, o Gandhi tem uma frase lapidar, atribuída a ele. Seja a mudança que você quer no mundo. Ou seja, na política a gente tem que manter a coerência. Dizer que defende os pobres e comprar mansão de 6 milhões de reais, salário de parlamentar não dá para isso. Então, teve um favorecimento no financiamento ou mão grande. Ninguém de esquerda pode ter essas atitudes. O Márcio Galvão está falando aqui, meu voto é no Chico Alencar, mais um mandato, nunca me decepcionou. Paulo César Nunes, eu vi esse vídeo do Chico no Jô, muito bom, eu adorei a frase.
A Dione disse que viu no TikTok. Você está em todas as redes, hein? Está no TikTok também. Ô, Chico, você veio aqui, eu não posso deixar de contar a minha história pessoal com você, né? Que não sei, eu já contei isso no Twitter uma vez e vou contar aqui para vocês. Ó, o Chico é responsável por eu ter me tornado uma pessoa de esquerda. Talvez ele não saiba disso, talvez vocês não saibam disso, mas eu cresci no interior da Bahia. E a gente que cresceu no interior do Brasil durante a ditadura, a gente sofreu uma lavagem cerebral muito grande, né? A gente marchava tanto, Chico. Você é da capital, não sabe, mas a gente marchava de janeiro a setembro, né? Porque a gente passava o ano marchando para treinar e no dia 7 de setembro a gente marchava novamente. Então eu acreditava que a princesa Isabel era uma heroína, que Dom Pedro era um herói. Eu acreditava em tudo, até que, no segundo grau, me aparece um livro chamado História da Sociedade Brasileira. Bota a capa dele aí. História da Sociedade Brasileira. Francisco Alencar, Lúcia Carpe e Marcos Vinícius Ribeiro. Depois eu me tornei a pessoa de esquerda, principalmente por conta do poema de Brecht, que aparece na epígrafe do livro, que é Memória de um Operário que Lê. É maravilhoso. Perguntas de um operário que lê. Perguntas de um operário que lê. Tebas das Sete Portas, quem a construiu? No livro consta o nome dos reis. Os reis arrastaram blocos de pedra e por aí vai. É lindíssimo. Maravilhoso. Eu sugiro que vocês pesquisem depois. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Perguntas de um operário que lê. E aí, muito tempo depois, recentemente, eu me dei conta que o Francisco Alencar do livro era o Chico Alencar. Era o Chico Alencar. E aí, uma das questões que mais me chocaram no livro foi saber, né, que a gente fazia aqueles desfiles de 7 de setembro todos, e o livro dizia que o Brasil, pagou uma indenização a Portugal pelos danos causados pela independência. 2 milhões de libras esterlinas. Foi para Portugal, mas foi direto para os cofres da Inglaterra, né? E o Chico está lançando um livro agora exatamente sobre isso. Põe a capa do livro novo dele. Olha lá, Independência e Vida. Ele vai lançar amanhã, tá? Para refletir sobre os 200 anos da independência incompleta do Brasil. E aí o Chico fala do tal Sesc Centenário da Independência, que foi outra lavagem que fizeram na gente, né, Chico? Exatamente. Eu recebi essa criança. Eu tenho a bênção, a graça divina de ser pai do Emanuel, jornalista, da Ana, design gráfica, da Lia, pedagoga, e da Nina, formada em Direito. E eles já me deram 6 netos e meio, porque tem um bebezinho no ventre da Nina, que é a caçula, e já vai para o segundo filhinho, para chegar também. Então, são os melhores bens. Eu digo sempre que, com colaboração com as mães deles, Cláudia, Ângela e Cláudia, Ângela, mãe dos mais velhos, colaboração fundamental de matriz, mas são as minhas melhores obras. Agora, depois disso, são os meus livros. E hoje eu tive a alegria de ter esse bebezinho. Você mostrou aí na capa, aliás, sua produção é fera, hein? Achou até a História da Sociedade Brasileira. Eu estava procurando aqui. A produção é eu mesma. Poxa, parabéns. Eu tenho a História da Sociedade Brasileira, que ele acabou tendo ao longo da sua vida. Foi um livro com mais de 20 edições. Maravilha. Eu tenho um com uma capa mais antiga. Ó. Olha lá. Mas sempre... Aqui já é Chico. Ó. Aqui o Francisco já virou Chico Alencar. E tem um outro depois, aliás, tem a ver com esse Independência e Vida, que vai ser lançado amanhã, que é Brasil Vivo. Com o mesmo Marco Vinícius Ribeiro, velho colega, chamado como professor de Marcão, e o Cláudio Secom é o ilustrador de ambos. Cláudio é um puta artista gráfico também, e ele ilustrou Independência e Vida. Só para dar um detalhezinho. Abre aí para ele mostrar direitinho, Gui, por favor. Ah lá. Sim.
Você vai lançar onde, Chico? O pessoal está aqui Ele perguntando nasceu onde agora. Cortou o cordão umbilical há pouquinho tempo. Está com aquele cheirinho de bebê, de gráfica. Ficou com 111 páginas, portanto não é um livrão, 20 capítulos. Cada capítulo é aberto por uma ilustração do Cláudio, né? Eu vou lançar no bairro onde eu moro há um quarto de século, que é no centro do Rio de Janeiro, Santa Teresa. Na igreja anglicana do bairro, não se assuste, é do lado do Bar do Mineiro. Então, você vai na igreja, mas depois, se quiser comungar pão e caipirinha, pode ir. A igreja é muito progressista. Fala isso, gente. Ele questiona justamente essa coisa do Pedro I, herói, e que a independência libertou o Brasil, né? E agora, com essa história que o Bolsonaro está importando o cérebro insepulto de Dom Pedro para poder fazer essa patifaria de novo dos 200 anos, porque os Sesc Centenários, 150 anos, foram uma lavagem cerebral na cabeça das crianças brasileiras, e ele está querendo repetir isso com os 200 anos. Como é que você está vendo essa história da importação do cérebro, Chico? É muito bizarro, né, velho? Não. Além de ser muito careta, né? Mas eu vou trabalhar, inclusive o lançamento ali na igreja anglicana do bairro de Santa Teresa, a partir de 14h, vai até de noite. Nós vamos ficar lá batendo papo e tal, não vai ser nenhuma solenidade, vai ser um encontro entre amigos, irmãos, em quem busca o conhecimento. Eu vou trabalhar, eu estou reproduzindo, com o auxílio da minha equipe, aquela tela famosa do Pedro Américo, que é de 1888. Ele copiou um artista francês lá, numa batalha do Napoleão Bonaparte. Ele se inspirou, vamos dizer, naquele quadro, é muito parecido. Meissonier, Ernest Meissonier, e fez aquele famoso Grito do Ipiranga. Está em tudo que é livro didático, parece um brado retumbante, né? As margens do Ipiranga, todo mundo em traje de galo. Causou a prisão do Jaguar na época do Pasquim, porque ele botou o Dom Pedro gritando: "Eu quero mocotó". Lembra disso? Lembro, claro. Sinário, eu escrevia para o Pasquim a cada 2 semanas. O jornal era um semanário, né? Uma vez por mês tinha um artigo meu abordando temas históricos. E eu fiz, no 7 de setembro, lá dos anos 70, um artigo chamado Gritos e Sussurros às Margens do Ipiranga, mostrando como foi o fato. Não tinha nenhum corcel fogoso, e sim mulas, bestas, porque tinham mais força para fazer aqueles trajetos. Não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha nada. O povo aturdido com o que acontecia ali, na figura de um camponês que passa com umas toras de madeira, olha o desmatamento aí sem critério, olhando assustado. O que está acontecendo aqui? Enfim, eu vou fazer uma mini aula pública. Ele teve dor de barriga? A história da dor de barriga? É real, porque está relatada. Quem tiver dúvida, pega o livro Grito do Ipiranga, de Assis Sintra, que eu herdei do meu pai, piauiense, de boa cepa, que deixou para mim um livro de capa dura de 1923, onde ele coloca cartas do Dom Pedro à sua amante, cartas do confessor de Dom Pedro, que era um jesuíta chamado Padre Belchior. E ele relata textualmente. Eu tanto repeti isso nas minhas aulas durante o tempo de magistério que eu até guardei o texto da hora do Grito do Ipiranga. Por que as margens do Ipiranga? Textual, do confessor de Dom Pedro. O príncipe, Dom Pedro, acabara de quebrar o corpo às margens do Ipiranga, acometido por dores que apanhara em Santos. Ou seja, ele estava obrando, acocorado nas margens do Ipiranga, porque um córrego auxilia na higiene pessoal, né? É o chuveirinho da época. Aí o padre Belchior diz que o Dom Pedro, erguendo-se e compondo a fardeta,
leu as cartas depois que vinham da princesa Leopoldina, do José Bonifácio, dizendo que tinha que romper com as cortes portuguesas. Aí diz assim, tremendo de raiva, eu acho que era de fraqueza, quem já teve piriri sabe, quando é aguda a coisa, a gente fica fraquinho, amassou-as e jogou-as na relva. Eu desconfio, aí a suposição minha, que entre o amassar raivoso de Dom Pedro e ir para a relva, essas cartas também tiveram uma outra utilidade. Mas o padre falou, eu as apanhei e guardei. Ficou com seu embornal empesteado. Mas, de qualquer maneira, brincadeiras à parte, a independência do Brasil foi um arranjo de elites, inclusive com Portugal, que repassou para o Brasil a sua dívida externa. Nós nascemos com dívida externa. Sim. Foi uma liderança branca, patriarcal, europeia, de segmentos econômicos dominantes no Brasil. Nesse livro que eu mencionei aqui, Brasil Vivo, meu velho amigo Milton Nascimento, que está se despedindo dos palcos, já deixou uma obra magistral. E seu querido, saudoso, parceiro, figura admirável, baita poeta, chamado Fernando Brant, eles fizeram uma composição para cada capítulo desse livro. O Bituca não musicou nenhuma até agora. Aliás, musicou uma, mas foi para... Já gravou num disco. Aliás, quero tudo e mais. Sabe? Os meninos e o povo no poder, eu quero ver. Pois bem, no capítulo da independência, o Fernando escreveu algo sábio. Quem proclama independência, mas não abole a escravidão, vai ver, não é livre nada, apenas mudou de patrão. Então, o Brasil nasce como nação com escravidão oficial do povo negro, com conquista e catequização do povo nativo, dos povos indígenas, no plural, com patriarcalismo, machismo violento, com uma estrutura social extremamente hierarquizada, injusta, com exploração do trabalho, exploração máxima, com desigualdade social. Tanto que nos anos 30 da recém-nascida nação, na segunda década de vida do Brasil, nos anos 30 do século XIX, eclodiram, e assim se foi durante décadas, uma série de revoltas populares no Brasil. Então, quase que a unidade do Império se perde por causa de insurreições populares duramente reprimidas. Então, a nossa história é sangrenta, é pesada, e essa nação feita de povos desfeitos, como dizia Darcy Ribeiro, centenário dele esse ano também, não está sendo lembrado, essa nação ainda está por se constituir. Essa mini aula amanhã é para falar também, refletir coletivamente sobre o que queremos ser como nação. Essa pergunta ainda não foi respondida. Todo o avanço democrático de reformas de base, de superação de injustiça e igualdade, depois de um certo tempo, é golpeado no Brasil. Então, a gente tem que manter acesa essa chama. E o livrinho, Independência e Vida, ele é mais uma contribuição. Dá para comprar online, Chico? Ele está disponibilizado no site da Fundação. A pessoa pode baixar e ler inteiro. É grátis. Pode. Você até já viu, né? Sim, sim. Pessoal, é grátis, então é só entrar no site da Fundação Lauro Campos que vocês podem baixar o livro do Chico. Eu achei muito bom o seu livro, simples, linguagem simples, mostrando para as pessoas, tentando... Eu acho que o mais importante que você faz nele é desbancar o mito, né? O mito Dom Pedro. E aí, por conseguinte, o mito Bolsonaro, né, Chico? Sem dúvida. Aliás, o Bolsonaro, às vezes, dá uma de Dom Pedro, né? Inclusive, esse negócio até de andar a cavalo. E mais, o grave, Sinara. Eu, inclusive, no convite para todo mundo que quiser comparecer amanhã lá, no lançamento, eu digo o seguinte, o 7 de setembro, próximo, e já aconteceu no anterior, mas agora esse é mais ameaçador ainda, quer ser constituído pelas autoridades maiores da República numa tanqueata, numa parada eleitoreira
com canhões e gente, inclusive na praia de Copacabana. Bolsonaro está falando disso. Uhum. E ali nós ouviremos gritos histéricos, golpistas, isso é gravíssimo. Tanques saindo e o povo junto. Eles querem fazer uma marcha para onde? Qual é o contraponto que a gente tem que fazer desde já? Desmistificar essa independência, falar da importância de construir uma nação igualitária e fraterna e opor aos argumentos histéricos, que são os argumentos do canhão, da bala, da arma, os argumentos históricos, que são do conhecimento, da informação, mais livros, menos armas. Eu acho que a gente tem que responder. Eles vêm de canhão, de CAC, de crescimento do armamentismo, de gente que prefere clube de tiro à livraria. A gente tem que brandir isso e aquilo e derrotá-los com a força das ideias. Para isso, o conhecimento... Eu sou fascinado, eu sou formado em História, eu sou fascinado pela história, com a história na mão, isso me entusiasma muito. Eu quero um país de protagonistas históricos, eu quero cada jovem com militância histórica e percebendo o seu papel, e misturando a sua vida pessoal com a sua consciência política e democrática. O primeiro Comigo capítulo funcionou, eu sou testemunha que funciona. Ô, Sinara, o primeiro capítulo desse livro, eu tento abordar a trajetória pessoal de cada um, chama Ser Independente. É uma ânsia de qualquer jovem, aliás, de qualquer criança, ela, quando começa a engatinhar, já quer ir para onde ela quiser. Puxa a toalhinha, cai o vaso, quebra, se acidenta, porque é a ânsia de liberdade. Então, todo mundo quer ser independente, mas tem que construir isso, porque, ao mesmo tempo que a gente busca os caminhos da independência, a gente sofre muitas influências, ainda mais nesse tempo de influencers e youtubers, tantos enganosos, mamães falei da vida, Gabriel Monteiro, que o vereador é um influencer de milhões, só que o que é a maturidade do ser humano? A gente só ser livre, ser independente, é saber orientar-se e saber ler o mundo, como o nosso Paulo Freire diz, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, uma leitura crítica da realidade, saber nossa posição de classe. Eu fico muito... não tem maior elogio para esse velho professor de história aqui, você dizer que lá no sertão da Bahia, em meio àquelas caretices de paradas e de desfiles... Sertão não, região Cacaueira. Sul da Bahia. É, do sul da Bahia. E você, bom, já tinha obras do Jorge Amado ali para te abrir a cabeça também, né? Cada romance. E foi engraçado. Foi engraçado porque eu mudei de escola do 2º para o 3º ano e era invertido. Então, eu estudei seu livro 2 anos. Então, eu tenho ele na minha cabeça muito fresco. Você falou do Milton Nascimento, eu me lembro que tinham canções do Milton Nascimento. Sim, claro, Pai Grande. Muitas charges. Eu lembro que tinha uma charge que o Getúlio falava assim, façamos a revolução antes que o povo a faça. Não tinha? Tinha. Isso aí não era o Getúlio, era o presidente da província de Minas Gerais. É isso mesmo. Que bacana. Sinara, você não sabe como isso me comove. Sabe quem falava muito isso? Até hoje, ele encontra comigo, o ex-governador do Maranhão, candidato ao Senado lá, Flávio Dino. Ele falou, também Chico, você sabe que abriu minha cabeça, inclusive para entrar na magistratura, com sentido social, e agora eu estou aqui. Foi o seu livro, História da Sociedade Brasileira. Eu acho que você influenciou uma geração inteira. Eu vou te perguntar uma coisa aqui, deixa eu só ler uns comentários que o pessoal está fazendo, e aí eu volto que eu quero te fazer mais uma pergunta. Andréa Barreto fala, Chico foi meu professor no curso Abertura. Estudei com Denise Fraga, amava as aulas de história. Tem várias pessoas aqui falando de você como professor, tá? Ai, meu Deus. Aqui, quando passa rápido. É muito comentário, viu, Chico? Milena Rebouças, Gandhi disse que o amor é a força mais abstrata e também a mais potente que há no mundo. O amor vencerá o ódio. Paulo César Nunes, precisamos de muitos Chicos em Brasília.
Vidione Scarpelli, vamos andar com o livro na mão nesse 7 de setembro, como fizemos na eleição de 2018. A Kátia Independência e vida. Fala, Darcy Ribeiro será homenageado na Feira Literária de Andaraí, Chapada Diamantina, Bahia. Beleza. Olha só, eu queria te perguntar isso, né? Já que a gente está falando sobre essa influência do seu livro nessas pessoas do interior do Brasil, né? Livro didático, gente, estamos falando de livro didático, tá? Você acha que faltou, o que faltou nos governos petistas foi essa conscientização da juventude, né? Eu até penso assim, numa fantasia, colocar o povo brasileiro de Darcy no currículo básico do estudante. Faltou esse tipo de atitude, Chico? Eu creio que sim, porque, claro que numa sociedade capitalista, e nenhum governo dentro da institucionalidade vai implantar o socialismo por decreto, ele tem esses limites. E há elementos de dominação cultural muito fortes. A ideia do lucro, a ideia da ascensão individual, a ideia do consumo. E o governo Lula, os dois governos Lula e ainda o primeiro governo Dilma, o segundo não foi concluído, houve o golpe parlamentar, mas ele teve uma preocupação importante de ampliar, democratizar o acesso ao consumo, o acesso a bens importantes da linha branca, fogão, geladeira e automóvel, que até passou a ser chamado de semi-usado, carro antigo, carro velho, e se ampliou esse consumo, até diziam que surgiu uma nova classe média, vinda dos segmentos pobres, mas não se ampliou como se devia, a partir de um grande movimento educativo, como houve lá atrás, no início dos anos 60, o movimento de educação de base, onde Paulo Freire, Darcy e o velho Anísio Teixeira tiveram importância muito grande, além de milhares e milhares de professoras e professores do Brasil profundo. Havia um grande clima de educação, de conscientização política, de formação de círculos de cultura. A os estudantes do Brasil organizados na UNE tinham o CPC, os Centros Populares de Cultura. Teatro. Teve uma experiência nessa agora muito importante no governo Lula, que foram os pontos de cultura, na gestão de Gil, do seu conterrâneo Gilberto Gil e do Juca Ferreira, no Ministério da Cultura. A ideia do Célio Turino, essa história dos pontos de cultura, muito bacana mesmo. Exatamente. Muito boa, mas não se criou um movimento, uma nova consciência política mais arraigada. Eu espero que agora a derrota, o sofrimento faz a gente aprender, a gente comece a desenvolver um grande movimento de educação de base, de cultura política. Nós, do pequeno PSOL, temos uma prática que vem lá do tempo do próprio PT, do Vladimir Palmeira, do Gabeira, quando no PT, que é ir para a rua, toda sexta-feira, como fizemos hoje, aliás, para prestar contas do mandato e fazer comentários políticos, a céu aberto. O povo chega ali. Agora tem, isso é muito comovente, uma estátua da Marielle perenizada em bronze, aço e ferro, ali onde a gente faz esse meeting semanal, e vai juntando gente. Claro que a pandemia tudo parou, agora o pessoal está retornando, faz aquele grande círculo de debate político. Hoje tinha até um policial militar fotografando lá, eu fui perguntar para ele, para o chefe lá da patrulha, ele falou, não, é de praxe, coisa nenhuma. Tem essa visão policialesca que Bolsonaro estimula. Mas a gente faz essa prestação de contas semanal na rua, para não parecer que o parlamento é algo isolado. Inatingível. Não é nada poroso ao cotidiano da população. Isso é educação política. Nas igrejas, nos cursos de alfabetização, nos pré-vestibulares populares. Tem coisa boa acontecendo, mas a gente perdeu muito esse dinamismo. E aí acaba achando que o aparato de Estado, já que o presidente é um ex-líder sindical metalúrgico, ou uma ex-guerrilheira como a Dilma, ou mesmo um ex-sociólogo, você vê que a gente está em tempos de largueza de considerações. A Marilena Chaui diz uma coisa fantástica e intrigante.
É paradoxal que depois de 8 anos do sociólogo Fernando Henrique, que entenderia tudo que a gente está conversando aqui, embora tenha aquela linha mais conservadora da social-democracia. Há quem diga, ele não gosta disso, que ele, de príncipe dos sociólogos, virou sociólogo dos príncipes. Mas, de qualquer maneira, não é essa estupidez que está aí no poder. Depois de 8 anos do FHC, dos social-democratas, 8 anos do velho Lula, líder operário, ele mesmo disse, sou filho da consciência política da classe operária. Depois de 6 anos da ex-guerrilheira, valorosa, lutadora, torturada barbaramente, Dilma, depois disso, a gente ainda tem o fisiologismo e um pensamento conservador muito grande no Brasil. A gente errou, de alguma maneira, a ponto de dar em Bolsonaro, que, mesmo dentro da institucionalidade conservadora, era desconsiderado. Bolsonaro ficava isolado. Eu, quando candidato a presidente da Câmara 2 vezes, nossa querida Erundina também, para marcar posição, a gente tinha mais voto que o Bolsonaro, que sempre colocava o nome dele lá. Sim. Então, ele não era uma figura considerada no mundo da política, era um ser estranho, virou presidente da República. Mas, olha, ele está ficando inservível, disfuncional, até para a elite que votou nele no segundo turno. Os jornais de hoje trazem estampado um manifesto liderado pela Fiesp, sim, que tem signatários, entidades de trabalhadores e do patronato, de bancos, de indústria, do agronegócio até, contra os arroubos autoritários do Bolsonaro, defendendo, inclusive, a justiça eleitoral. Isso é paradoxal que tenha que ser afirmado hoje na democracia liberal burguesa que está estabelecida no Brasil, mas ameaçada. A nossa cultura democrática ainda é muito pequena, porque o povão sofrido fala, o que adianta eu votar cada 2 anos, prefeito, vereador, governador, presidente, senador, deputado, se a minha vida não melhora, se eu continuo levando 2 horas para ir e voltar do trabalho, se eu continuo no desemprego, se eu continuo na fome, ligar para o 190, como o menino de Belo Horizonte fez, porque está passando fome. Aliás, um uso dramático e muito importante, talvez o mais importante da história do 190, de emergência policial. E até humanizou o policial, né, Chico? Humanizou na hora. Não teve ser policial militar, não teve ser policial civil, teve o policial humano, que viu a dor de uma criança e rapidamente agiu. Exatamente, pois é. Agora, o presidente é um anti-humanista. O capitão Bolsonaro, ele não se sensibiliza com a dor de ninguém. Tem um elemento de psicopatia ali. E isso precisa acabar. A gente, depois desse tempo todo, de certa forma, no poder, no vértice do poder, ainda tem 30% da população com essa dureza, com essa insensibilidade, com essa ignorância política. Isso, com esse analfabetismo político, não é culpar esses 30%, mas ver onde nós, que tivemos o privilégio da informação, da politização, de estar acompanhando aqui, como tanta gente, por que a gente não tem conseguido construir uma sólida cultura democrática no país? Mas sempre é tempo. Enquanto a gente estiver vivo, é tempo. Pedro Casaldáliga diz uma outra coisa linda: somos militantes, muitas vezes derrotados, de causas invencíveis. A gente apanhou muito, já choramos muito, muitos se perderam no caminho, mas tem um sol de primavera para chegar aí. Opa! O professor Enio fala aqui, estudei também com o livro do Chico Alencar, inclusive me influenciou para ser professor de história. Chico, a gente já está no fim aqui da nossa entrevista. As pessoas já estão esperando aqui os próximos convidados dos bastidores, mas eu queria fazer uma última pergunta muito importante para você. O Bolsonaro tem feito várias ameaças, né? Você até alertou para o que ele vai fazer em 7 de setembro. Você acha que as ameaças de golpe de Bolsonaro devem ser levadas a sério ou são bravatas? Devem ser levadas a sério.
porque a cúpula das Forças Armadas, historicamente no Brasil, sempre se arvorou em tutora da nação, quer tutelar tudo. A própria transição da ditadura, que tanto machucou a nossa geração, amigos presos, sumidos assim para nunca mais, a transição foi uma abertura, como disse o general Geisel, lenta, gradual e segura. Se não houvesse o movimento de massas, inclusive começou com as diretas já, o movimento das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, as grandes passeatas, as grandes mobilizações, inclusive com pautas institucionais, anistia ampla, geral e restrita, constituintes já, diretas já, que não foram tão já, só 5 anos depois das grandes manifestações de 84, mas, ainda assim, houve uma tutela militar na própria elaboração da Constituição Cidadã de 88. Então, esses arrobos do Bolsonaro, eles ecoam. A tropa é mandada, né? A soldadesca, muitas vezes, cumpre ordens apenas. Mas eu espero que segmentos intermediários da oficialidade e até parte do generalato das Forças Armadas no Brasil esteja com uma consciência bem aguda de que os arrobos autocráticos do Bolsonaro são nefastos. Mas eu não tenho certeza disso, não. Eu já achei, há 1 ano atrás, que um golpe era impossível. Já achei. Hoje eu revejo minha percepção, junto com outros, a gente faz sempre análise de conjuntura, e não acho impossível, não. Claro que a quadra dos golpes militares, como que derrubou Allende, como que derrubou até o Evo Morales mais recentemente, como que derrubou os governos democráticos da Argentina, do Uruguai, tudo que é país da América Latina, aquilo dos anos 60 e 70, aparentemente já passou. Tem outras formas de golpear e de controlar governos para que eles não façam reformas profundas, populares. Agora, não é impossível uma tentativa de quartelada. Eu acho que teria isolamento nacional e internacional. A gente tem que estar preparado. Conforme for depois da eleição do primeiro turno, todos os eleitos e o povo de Brasília, sobretudo, temos que ir lá para o Congresso, antes mesmo da posse, para dizer que não aceitamos virada de mesa, que não aceitamos golpe. Vamos nos colocar de peito aberto na frente de canhões. Eu espero que a gente não chegue a isso. Mas o Rui Castro, fez um artigo, acho que antes de ontem, na Folha, que o Bolsonaro está preparando uma guerra civil. Esse armamentismo que liberou geral não ajuda só a bandidagem, não. Ajuda, inclusive, a bandidagem política neofascista reacionária. Você sabe que eu tenho ficado muito... Não sei se é viagem minha, mas CAC, eu até peguei aqui, ó. CAC quer dizer colecionador, atirador desportivo e caçador. Mas parece CCC, né? Parece CCC. CAC para CCC só muda uma letra. É verdade, é verdade. E olha, o ídolo dessa gente, sabe quem é? Donald Trump, que tentou claramente um golpe. Exato. O Bolsonaro já disse que, olha, teve esse negócio do Capitólio lá, no Brasil vai ser muito pior. Ele falou isso. Se houvesse uma república forte, com as tais instituições funcionando, Bolsonaro estaria processado e preso por atentado constante à democracia. E, portanto, a gente tem que ficar alerta. Agora, o que é barreira a essas tentativas golpistas e ao envolvimento das Forças Armadas nisso? Mobilização popular, cidadania ativa. Os manifestos são muito importantes. Eu até assinei esse lá da Faculdade de Direito. O 11 de agosto é muito importante. Várias leituras serão feitas, carta para cá, manifesto para lá, mas rua é fundamental. Ótimo. Sem a praça, o palácio fica fechado. A gente tem que botar tanta gente nas praças públicas, pacificamente, fortemente, que ecoem dentro dos palácios do poder e inibam os arroubos, os arreganhos golpistas. Nisso eu acredito. Mais fortes são os poderes do povo, como dizia o líder lá no final do filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou Terra em Transe, não sei. Tudo isso está acontecendo. O Brasil tem Deus e o Diabo nessa terra solar,
tem escuridão, obscurantismo, e está em transe também. Espero o próximo governo, não sendo do Bolsonaro, sendo do Lula, não nos iludamos, vai ser um governo de transição, porque o bolsonarismo vai continuar, vai eleger parlamentares, a briga vai ser boa. Parecido, mas... né, Chico, com aquela troca da ditadura para a democracia, Tancredo, me lembra muito, né? Você usa no livro frente ampla e heterogênea, né? É similar àquela negociação que houve no final da ditadura, você não acha? Claro que acho. A gente depois, vendo a derrota, inclusive no Congresso, das diretas já, aí, claro que Tancredo era uma transição moderada, aceitável para as Forças Armadas, que eram muito mais ativas na institucionalidade política, indevidamente, do que agora, mas uma transição com Lula é bem melhor do que com Tancredo, né? Que, aliás, aí são as tragédias e surpresas da história, né? Tancredo morreu antes de tomar posse. E o seu vice, que era de composição total, ex-figurão da Arena, que era o partido do regime militar, José Sarney, que foi um democrata na época. Olha, eu recentemente aplaudi Renan Calheiros, a quem eu fustiguei como deputado. Nossos lá. Critérios estão muito baixos. Chico, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer, poderia ficar horas conversando contigo, viu? Um abração, Chico. Eu agradeço, fiquei muito honrado de poder participar. Eu sei da sua potência, da sua força. Parabéns. E você, socialista morena, nos inspira a um futuro de igualdade, justiça e paz, né? Porque agora paz é fruto da justiça, senão não tem paz. Tem guerra o tempo todo. Amar os amigos, desarmar os inimigos. É isso aí, ó. Beijão para você. Tchau, querido. Obrigado. Bom final de semana. Amanhã vocês vão lá, Santa Teresa, átrio da Igreja Anglicana, lançamento do livro do Chico Alencar, pessoal aí do Rio. Tchau, Chico. A partir das 14h. E, olha, o bairro é ótimo para passear, para namorar, para curtir a vida. É bonito. Tem coisa bonita aí no Rio de Janeiro. Valeu, Sina. Obrigadão, querido. Tchau, tchau.